Temos aquí a Sandra Barbosa, que vai a dar unha charla centrada no impacto da produción do propóleo na rentabilidade da explotación apícola. Vou vos presentar un poquinho de quen é Sandra, para que coñezades un poquinho máis, non? Ela, se non me equivoco, ven da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, en Portugal. É enxeneira en biotecnoloxía, mestrado, en química, se di en Portugal, mestrado, doutorada, mestrado en química dos produtos naturais e dos alimentos na Universidade de Aveiro, e dende o ano 2005 compaxina a súa actividade empresarial coa actividade docente, principalmente no IPB, ISLA e CEPU. Tamén traballa como formadora en varias entidades. No 2021 iniciou un doutoramento en AgriChains sobre o potencial da produción de propóleo e o desenvolvemento de novos produtos na Universidade de Miño e de Aveiro. Bueno, creo que despois de todo isto, mellor que xa dé a charla. Deixo-vos con Sandra Barbosa. Gracias. Convite que me habéis prestado. Eu vou tentar falar melhor portuñol. Eu não hablo espanhol, mas tento fazer o possível. Pronto. Nós começamos a produzir propóleo há uns anos atrás e nessa altura nos surgiu a oportunidade de exportar propóleo para a Alemanha, para uma grande farmacêutica. Nessa altura, em Portugal, não havia ninguém que produzisse quantidade de propóleo. Todo apicultor que produzia propóleo produzia numa quantidade muito residual e tampouco lo aproveitava. Nós o que começamos a fazer por essa altura foi tentar falar com as associações de apicultores e com várias pessoas que do setor para começarem a produzir propóleo, para nós termos quantidade suficiente para conseguirmos exportar, para ser alguém na exportação de propóleo, porque 1 quilo não bastava, tinham que ser várias quantidades. Nos 2 últimos anos que he trabalhado com propóleo, he trabalhado com a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, Vila Real, o TAD, cerca de Bragança, e temos hecho algum trabalho. Bueno, propóleo não é mais do que uma mescla que formada por material resinoso que as árvores produzem e que as abelhas vão coletar. E vão coletar com sua salivação e com suas enzimas para usar dentro da colmena. O color é variável dependendo da origem botânica, tal como a miel. A miel também varia seu color dependendo da origem botânica que tem. As abejas, o que tienes ali na foto superior não é mais do que chopo cortado longitudinalmente e conseguís ver que tem uma grasa por lo medio. Essa grasa é a resina com que as abejas produzem o propóleo. As principais origens botânicas de propóleo são chopos, que nós temos em muitas zonas ribeirinhas, zonas úmidas. Aqui esta zona tem muito desta planta. Lá, os pinheiros, os castanhos das Índias, tudo que é prunos, como almendro, abricoque, tudo que é cereza, nectarina, tudo isso produz propóleo. Certamente que vosotros, quando cortáis ramo, troço de cerejeiro, veréis uma lágrima da planta. Essa lágrima da planta é a resina com que a abeja irá produzir o propóleo. Se hablo muito rápido. Pronto, o roble, a jara, que é mais jara pegajosa, também produz propóleo. O avelano, muitas outras origens botânicas que nós temos com propóleo.
¿Para qué sirve el propóleo dentro de la colmena? Dentro de la colmena, las abejas hacen una protección total. Es como un lavapiés que elas têm à entrada. Para quê? Para que dentro da colmena o ambiente seja séptico, seja limpo de los agentes externos que têm fora da colmena. Para além disso, elas usam para cerrar huecos, cavidades e para uma melhor regulação da ventilação da temperatura, homogenear a temperatura da colmena. Para além disso, elas fazem o embalsamento de invasores, como ratones, escarabejos e outros. Para além disso, usam para a desinfecção dos alvéolos sempre que nasce uma abeja. As nodrizas utilizam propóleo para desinfetar o alvéolo onde ha nascido e a fixação de paneles para reduzir as vibrações. A propóleo pode ter uma consistência muito variável, depende da origem botânica que ela terá. Depende também da temperatura. A temperatura é o que nós usamos para fazermos a extração da propóleo das redes. A densidade é cerca de 1,2, é ligeiramente solúvel em água e particularmente solúvel em álcool. Por isso mesmo, nós usamos extratos alcoólicos de propóleo para fazermos alguns medicamentos e usarmos em indústria farmacêutica. Em termos de propriedades organoléticas, a colores pode ser amarelo, naranja, verde, marrom. O olor é muito aromático, o sabor é picante, até provoca uma certa desensibilização da mucosa bucal que temos. Aqui temos alguns exemplos de propóleo. Dependendo da origem botânica, nós podemos ter uma composição química que é diversa. A origem botânica é também frequente contar como diferenciação. As características edafoclimáticas que existem é o clima, é o solo, é a temperatura, tudo isso contribui para o desenvolvimento das plantas e isso contribui para o propóleo. As espécies de abejas, existem algumas espécies de abejas que não fazem propolização, não produzem propóleo, porque não estão vocacionadas para isso. São elas que não han desenvolvido essa habilidade. A técnica e tempo de cosecha, ou seja, quando nós fazemos a cosecha, e o tempo de almacenamento desse propóleo. A maioria dos constituintes de propóleo constitui resinas e bálsamos. Esta é a parte ativa, é a parte que los medicamentos que se hacen com o propóleo têm princípios ativos. Todos os outros, a parte do pólen, essencial óleos essenciais e ceras, não é princípio ativo de propóleo. O princípio ativo se fixa en las resinas y en los bálsamos que nos conseguimos quitar del propóleo. Ok, quando eu penso em explorar a produção de propóleos, eu tenho que pensar em vários fatores. Um deles, quais custos, o que é que me vai custar começar a produzir propóleo. Os custos que são variáveis, que estão relacionados com o preço do fuel, do gasóleo, sim? O preço do mercado, se está bom preço ou se é mais baixo. E a estabilidade de demanda, se todos os anos nos vão pedir propóleo, ou se é só este ano porque há Covid. Em tempo de Covid, houve muita procura de propóleo. Agora a procura estabilizou, mas nesses anos ha havido muita procura. O que eu tenho que pensar? Qual é a qualidade que eu tenho de propóleo?
qual é a quantidade, que consistência de demanda, que consistência de pedidos que eu tenho, a força corporativa. Vocês aqui estão de parabéns? Como vocês dizem, estão de parabéns. Porque têm uma força corporativa boa. É preciso agregar esforços para que as coisas resultem bem. E na produção de própolis isso é muito significativo, porque cada apicultor produz uma pequena quantidade. Mas se juntarmos a pequena quantidade de cada apicultor, temos uma grande quantidade. Meu padre me dizia que migalhas também são pão. Não sei se aqui se diz isso. E de pouco nós conseguimos fazer uma coisa maior. E no própolis isso é o facto. Porque cada um de nós, em cada colmena, só produz umas 50 a 60 gramas de propóleo. Ora, eu não consigo entrar em mercado com tão pouca quantidade. Eu preciso de agregar esforço de outro, para conseguirmos olharmos todos nós outros como cooperantes e não como concorrentes. Ok? Isso é fundamental. Vermos-nos como uma força maior quando estamos juntos. Pronto, isto são as publicações sobre o propóleo a nível mundial. E o que é que nós vemos? Que as publicações de propóleo têm aumentado muito, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque verificavam que havia menos quantidade de amputados quando usavam vendas com propóleo. Ou seja, o propóleo tinha uma ação desinfetante. Então, eles foram ver porque é que havia essa ação desinfetante, porque é que havia menos amputados com quem era tratado com propóleo. Além disso, quando nós verificamos o aumento da população mundial, vemos que há um incremento da população mundial. Nós cá em Portugal, aqui em Espanha, nós temos uma diminuição de população. Ao nível mundial, há um aumento exponencial de população e é preciso dar de comer a toda essa gente, é preciso ter formas de tratar toda essa gente. E os antibióticos já vimos que não são caminho para irmos. Necessitamos de coisas que substituam o papel do antibiótico na cadeia alimentar, ok? Pronto. Tudo isto leva a quê? Leva a que o mercado vá cada vez mais procurando propóleo, vá cada vez mais incentivando os apicultores a produzirem propóleo. Pronto. O que é que nós temos aqui é que quando nós, o propóleo que é mais conhecido a nível mundial é o propóleo do Brasil, propóleo verde, como é verde? Propóleo verde, mas o facto é que nós aqui na Ibéria, Península Ibérica, produzimos própolis de chopo e que tem mais quantidade de compostos bioativos que tem o propóleo verde. E aí se vê ali o bálsamo, nós temos a cerca de 45 e o propóleo verde tem cerca de 35. E quando nós falamos de compostos fenólicos, que são os bioativos, nós vemos que o poplar, o de chopo, tem 21 e o propóleo verde solamente tem 7 gramas por 100 gramas, ou seja, 7% de total, compostos fenólicos total. Quando nós comparamos acerca do mercado global, nós vemos que o propóleo comum de origem do Brasil tem um preço de 12,81 euros, o verde entre 20 e 148 euros, e tudo isto depende, está preso a um fator: se tem selo de inspeção federal. É como nós outros dizemos aqui, se tem controle de qualidade animal. E isso se está aprovado, ele tem um valor muito maior. Por quê? Porque já foi controlado ayer. Ok?
O própolis rojo anda a cerca de 140 euros por quilograma. Os principais mercados que nós temos aqui na União Europeia, os principais importadores são Japão, Alemanha, Itália, França, Espanha também. Nós temos aqui um caso em Soria, como se diz, fábrica de produtos naturais, que é Soria Natural, que Soria Natural compra propóleo e que compra em alguma quantidade porque o põe em mercado. O preço no mercado internacional pode alcançar entre os 20 e os 150 euros por quilograma, depende muito da qualidade do propóleo, origem botânica e ausência de resíduos de maneio do apicultor, especialmente. Este aumento progressivo da demanda, da procura de propóleo, especialmente para zonas livres de contaminação, é uma vantagem para nós outros, para aqui, para Portugal, é vantagem, porque existem países que, em termos de contaminação ambiental, é muito maior, por causa da agricultura intensiva, tráfego automóvel e outro. Temos por desvantagem porque a sensibilidade aos produtos de manipulação colocados por lo apicultor. Nós outros somos parte do problema, por isso temos que ser parte da solução. Ok? Eu sou apicultora também, por isso. ¿Qué tipos de propóleos nos podemos tener? Propóleos de raspar solamente los cuadros de las colmenas, y tenemos de red, que son estes tipos que podemos usar en la colmena. Vos puedo decir que nestas, elas propolizam mais rápido, mais depressa, mais pronto que nestas. Ok? Vocês conseguem tirar mais quantidade desta do que desta. Pelas quantidade de redes que nós tiramos todos os anos. Quais são as desvantagens da própolis de raspado? A própolis de raspado tem uma quantidade de resíduos muito maior. É normal, é raspado dos quadros, da colmena. Tem maior parte de lotes que são desperdiçados, que são excluídos por causa de los resíduos. Tem metais pesados por la pintura das colmenas, por causa da tinta das colmenas. Algumas virutas de madeira e bloques que são difíceis de alcançar. Nunca ponéis própole todo amassado, porque ele tem que ser todo partido para ver o que tiene dentro, ¿ok? Tiene menos valor así, porque eu não puedo vender propóleo así, eu tenho que o partir em pequenos troços para os laboratórios conseguirem analisar. Se queres produzir propóleo em redes ou redijas, o primeiro passo é escolher com qual que nós queremos trabalhar. A mim, me dá igual com qual o apicultor quer trabalhar, pero a mim me gusta vê-las llenas de propóleo para conseguir tirar a maior rentabilidade possível de cada colmena. Aqui só tenho destes dois exemplos. Aquele ali é da Anel. Não sei se conheces a marca Anel. Pronto. Mi consejo, não usem redes mosqueiras nem redes que são usadas em la construção civil. Por quê? Porque não são resistentes à congelação que necessitamos fazer para poder quitar o propóleo. Elas partem todas. Olhem aqui.
Por isso, nós investimos menos recurso naquele ano, mas nunca mais vamos utilizar aquelas redilhas. Se utilizarmos mais um pouco, investirmos mais um pouco de dinheiro naquele ano, nós vamos poder usar vários anos seguintes, ok? Isto é o caso de rede mosquiteira, que é utilizada em las ventanas. Sí, no es bom. Sí, sí. O segundo paso é a colocação em la colmena. É colocado em cima del niño e depois acompanha sempre a media alça, por baixo de la prancheta. Vocês dizem assim? Prancheta? Entretapa, pronto. É por cima dos quadros, por baixo de la entretapa. Ok. E com entretapa, nós usamos com entretapa. Tiramos o óculo e e mantemos a entretapa. Por quê? Em Bragança, nós temos variações térmicas muito altas. Nós podemos ter 5 graus durante a noite e 30 graus durante o dia. E o tempo que a colmena recupera da temperatura baixa, se não tiver entretampa, vai ser muito. Elas só vão sair por la tarde, a hora de vir para casa outra vez. Por isso não compensa. Se o clima for ameno, se as temperaturas forem regulares, tudo bem. Se houver muita diferença térmica, não devem tirar a prancheta, porque elas demoram muito tempo a recuperar no dia seguinte da temperatura baixa que apanharam durante toda a noite. Ok? Pronto, la rede acompaña la tabla, retirar en los momentos que se hace tratamiento, que para no ficar con residuos de tratamiento, e haja alguma incompatibilidade com a alimentação artificial. Por quê? Porque se eu coloco isto em cima, eu não consigo colocar aqui o alimentador. Elas não passam para cima, para arriba do alimentador. Ok? Por isso, mi consejo, pero que a experiência que tenho, é quando tiras a alimentação de primavera, acabaste de fazer o tratamento de primavera, então aí colocas as redilhas. Pronto. O terceiro passo, quando acaba a época, o que vou fazer? Recuperar as redes das colmenas. Aí tenho que separar as colmenas. Tenho que ter algum cuidado onde eu vou guardar as redijas, por causa de nunca ponham estas redes no congelador, no congelador de sua casa. De casa, sim. Porque há contaminações cruzadas de alimentos. Eu posso ter aqui uma contaminação que veio de um peixe que eu tinha lá congelado. Só que como a redija teve muito tempo exposta ao aire, essa contaminação multiplicou várias vezes. Então, o propóleo vai ter essa contaminação, ok? Por isso, usem um congelador solo para isto, ok? Até porque o resto dos alimentos que ficam lá dentro ficam com olor a propóleo, ok? Quarto passo, nós temos que extrair o propóleo das redijas. Nós podemos fazer isto com uma extração manual ou podemos fazer uma extração mecânica. Nós adquirimos uma máquina para fazermos a extração de vários apicultores que nos solicitam o trabalho de fazer a extração. Eles entregam-nos lá as redijas, elas estão pesadas à entrada, elas estão pesadas à saída e é calculado o preço a quantidade de propóleo que foi extraído. Esta máquina nós viemos comprá-la aqui, Ricardo. Onde era este?
Foi a um apicultor experto aqui em Espanha, mas lá em cima, perto dos picos da Europa. E ele ha hecho la máquina e para mim foi de maravilha, porque eu tinha uma tendinite de raspar tantas milhas de grados todos os anos e agora é muito melhor. E fomos lá buscar a máquina e funciona muito bem. Una solo, mas a máquina funciona, é só meter a rede, saca, volta a meter do outro lado. Tu metes assim, a máquina quita até metade, sacas e metes do outro lado outra vez e ela quita a outra metade. É difícil, mas é muito melhor do que eu era quitando a mano. Pronto. E isto aumentou muito a quantidade de própolis que nós conseguimos ter, porque havia uma coisa que os apicultores, eles não se importavam de produzir própolis, mas o problema era para tirar das redes. Minha mulher me mata, porque sujou a cozinha toda. Porque eu meto dentro do congelador e fica tudo a cheirar a própolis. Não pode ser. Então, nós fazemos esse serviço de extração de própolis das colmeias. É claro que a própolis que nos chega extraída, já pronta, é paga a preço diferente daquela que nós temos que extrair das redes. É normal, porque há a mão de obra. Sim. Mas foi bom investimento porque vemos que há mais e cada vez mais apicultores que estão prontos. Isto são lotes que nós vamos seriando. Nós fazemos toda a rastreabilidade, nós sabemos cada lote que vai para a Alemanha ou França, sabemos de que apicultor eres, sabemos onde poderá estar o problema, se houver algum problema entretanto. Isto são cargas que nós fazemos porque é assim, as análises que hechas a própolis são muito dispendiosas. Quanto maior for o lote que eu consiga expedir, melhor é o preço. Pronto. Então, nós tentamos expedir a maior quantidade possível. Este lote teria cerca de uns 700 kg. 700 kg, se eu pensar que cada colmena só tem 50 kg, é muita colmena. Pronto. Fatores que afetam a qualidade do propóleo. A origem botânica, de que planta vem o propóleo. A umidade, eu devo evitar a umidade em contato com o propóleo, porque desenvolve alguns hongos, sim. O envelhecimento do propóleo, se eu tiver muito tempo armazenado, vai quedando com menos frescura, com menos características boas. A exposição ao calor acelera a volatilização de alguns óleos, aceites essenciais e que queda-se neles, a perda de ingredientes que são ativos. A metodologia de colheita, é claro que daqui eu tenho um propóleo melhor, de melhor qualidade, do que tenho se for de raspar. A quantidade de resíduos que tenho de raspar é muito maior que daqui que temos. Os tratamentos sanitários são nosso dolor de cabeça, porque cada apicultor pensa que pode fazer o melhor pelas colmenas, mas tenta fazer tratamentos caseiros. Depois, se uma tampa é boa, 2 tampitas são muito melhores. Então, isso aparece no laboratório. Eu só não encontro aquilo que não busco. Certo? Pronto. Então, nos laboratórios, eles sabem o que buscam. Então, eles procuram.
¿ok? Por isso, cuidado com os tratamentos que não são homologados, que não são aprovados, ¿ok? Esse é nossa maior dolor de cabeça. Os antibióticos são zero, não podem aparecer antibióticos. Aparecem, ok? LOC é, como se diz em Portugal, abate sanitário. Não sei como se diz aqui. Abate sanitário, morte sanitária à colmeia, quando aparece com LOC. Com LOC americana? Pronto. Mas há muitos apicultores que tentam tratar a colmena com a LOC americana. E vão tratar com quê? Antibiótico. Não pode. Enquanto isto não estiver dentro, não conseguimos fazer muito mais. Pronto, aqui são alguns tratamentos. Aqueles dali são tratamentos que são homologados, que eu posso usar. Estes aqui podem ser tratamentos não autorizados. O princípio ativo pode ser o mesmo, mas a concentração é diferente e não está homologada para a apicultura. É diferente. Porque há coisas que eu consumo e vou usar para comer e há outras que não. E isso tem que ser diferente, ok? Em termos do fumigador, usar pouco o fumigador perto das redilhas, o mantenimento de materiais, não pôr ao sol, à luz, porque quita as propriedades de propóleo. O almacenamento de material apícola, cuidado com a borboleta de la traça. Sí, polila, sí, polila. De la traça, é assim que chamas. É o própolis de raspagem. Aparece muita mais polila, muita mais. Por isso deve ser armazenado no frio. Sim, sim. Em Portugal, nós dizemos que temos, há um guia que diz que se produzem 500 gramas por colmeia. A nossa experiência não é essa. A nossa experiência é que nós andamos à volta de umas 60 gramas por colmeia. E isso já é bom. Quando nós temos 100 gramas, damos um prémio ao apicultor. Mas 500 gramas não. 500 gramas são produções de própolis de países que não são como a nossa aqui, Península Ibérica, como Portugal e Espanha, em que as abelhas não têm a mesma capacidade de propolização, nem têm fontes de própolis tão grandes. Ok? Aqui, em termos de empresa, nós, quando começámos em 2017, conseguimos exportar 159 kg de própolis. O ano 2023 ele ainda não estava encerrado, mas 2022 foram cerca de 2 toneladas de própolis. 2 toneladas já é uma quantidade considerável. Eu não sei quantas colmeias vocês têm aqui em Espanha. Foi falha minha não ter ido ver. Há muitas. Imagina que cada... 200 mil colmeias. Nós, em Portugal, os números dizem que são cerca de 760 mil. Mas conta com metade a produzir. És mais certo. És mais certo. Mas mesmo que só a metade produzam, poderíamos ter um potencial de produção de própolis muito maior do que temos. Quando empecé, havia muitos produtores de propóleo que me diziam que isso é basura, não aproveito, não uso isso para nada. E foi a pouco, o primeiro ano que tivemos própolis foram 27 quilos. Temos 2 toneladas agora, mas foi preciso muitas vezes vir falar com o apicultor, o outro apicultor, para que eles consigam produzir. E acreditem, se comprometam com o projeto, ok? Porque
confiem que podemos fazer uma apicultura diferente, em que somos cooperantes uns dos outros e que o meu melhor é o melhor. Ok. Pronto. Aqui temos própolis de diversas zonas de Portugal. Nós podemos ter propóleo desde o negro, que é de Jara, de Esteva, Cistus ladanifer, sim, hasta propóleo que é rojo, e que tem características, odor completamente diferente. Claro que nós o que temos é que aqui em Portugal e aqui em Espanha acontece o mesmo. As zonas com maior com maior os sítios onde as plantas estão em frequente crescimento, elas produzem mais resina. Se produzem mais resina, produzem mais propóleo que a abeja poder coletar. Ok? Por isso, zonas de grande umidade são zonas de melhor produção. Ok. Aqui, como é que nós podemos fazer para melhorar a condição do propóleo na apicultura? Conhecer bem o processo de produção. Eu tenho um caso de um apicultor que só tem 36 colmenas. No entanto, me trouxe 8,2 kg de propóleo. Por quê? Sempre que a redilha estava llena, trocava por outra. Estava llena, trocava por outra. Se nós deixarmos todavía a redilha em la colmena, ela só vai produzir até que quede aquela, ok? Sejam conscientes que os apicultores somos parte do problema quando os resíduos aparecem em propóleo, ok? As explotações de tamanho adequado, que eu consiga ver as colmenas, uma a uma, por isso são adequadas com aquilo que eu consigo fazer. E haver alguma gestão e formação para o apicultor saber como pega de melhor forma em lo problema. Além disso, o setor público deve criar e implementar legislação que seja transparente, que o apicultor saiba o que tem que fazer para poder produzir daquela forma. Se eu quero fazer tintura de propóleo, como é que eu hago? Como é que eu ponho isso em mercado? Ok? Isso ser de uma forma clara. As associações e cooperativas difundirem as normativas da União Europeia e nacional aos apicultores e comunicar as demandas da apicultura. Se eu tenho muita demanda de propóleo, por que não há dizer a vosotros, olha, tienes propóleo? Há necessidade de maior quantidade de propóleo. A ciência desenvolver provas econômicas e rápidas. Para quê? Para detectar resíduos. E eu saber que este apicultor, aquele com quem eu não posso contar, porque não produzem segundo as normas que estão estabelecidas. Porque há uma coisa má, quando eu pergunto, usaste isto? Não, eu não he usado nada. Pero en la ciencia todo se descubre, se encontra. Pronto. O comércio, comunicar informação e resultados e sugerir as soluções. Uma coisa que a nós nos gusta muito é trabalhar com um laboratório, que é da Alemanha, que nos sugere alterações, que nos diz... Hace antes desta forma, ou hace antes, habla com os apicultores para não usarem este princípio ativo. Isto é crescermos juntos, é melhorar juntos. Sim. Pronto. Isto é aqui, é meu equipo em laboratório, que sou eu ali, e mais 2 funcionárias, e minhas orientadoras de doctorado,
é assim que dizes? Pronto. Que são de Aveiro e da Universidade do Minho. E alguma coisa, procure-nos em Bragança ou na internet, que nós estamos sempre disponíveis. Y perdona mi portuñol. Bueno, muchas gracias, Sandra. Súper interesante, que yo que no soy del mundo de la apicultura, muy interesante. ¿Queréis alguien hacer alguna pregunta? ¿Todas a la vez? No, de una en una. Pues mira, has hablado también, lo has hecho también, que nadie tiene dudas. No, imagina. yo pienso que no hay falado nada. Y por eso no tiene dudas. Yo creo que lo has hecho fenomenal. Bueno, eu son máis que unha pregunta, unha aclaración que moitas veces estamos dicindo que as rejillas para quitar propóleos, claro, que pasa? Estamos utilizando plástico. Sí, es plástico alimentar. Que ten que ser plástico alimentario. Sí, isto tem que ser plástico alimentar e quando nos enviam propóleo para nós outros, ou se vosotros tentem a venderlo para alguém, cuidado com os sacos, sacos plásticos. Claro. Tienen que ser alimentarios. Sí, sí. Como la carne, lo pescado o fruta. Tiene que ser, no usen nunca sacos de basura, nunca. ¿Ok? Sí, vamos, simplemente era para recalcar eso de que todo eso en plástico, que ahora están moi dados a utilizar o plástico, bueno, en apicultura estamos metendo cuadros de plástico sí. E tal, que hai que contar que de alimentación ese plástico ten que ser alimentario. Sim. Hai que contar que... Por esse mesmo motivo, eu disse que as redes mosqueiras das moscas não devem ser utilizadas porque não são de plástico alimentar. Tampouco são de plástico alimentar as que são utilizadas para o capoto da construção civil. Há casos de recebirmos redijas dessas que para além de não serem alimentares, ainda têm polvo que é próprio para pôr o capoto, sí. Não é próprio para pôr propóleo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Vale, Gracias a vosotros. y vamos a la siguiente ponencia.